Olá, o TV Câmara Entrevista já está no ar. No último dia 21 de abril, o Papa Francisco morreu aos 88 anos após sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC. E diante da morte do líder máximo da Igreja Católica, tem um termo que está sendo bastante falado. Mas afinal, você sabe o que é um conclave? Essa é uma das respostas que a gente busca no programa de hoje. E para entender o que acontece depois da morte do Papa Francisco e qual o futuro do Vaticano, nós recebemos o padre Adilson Correia da Fonseca, que é representante da comunicação social da Arquidiocese aqui de Porto Alegre, e também o vereador, que é teólogo, Tiago Albrecht. Sejam muito bem-vindos. Padre Adilson, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Vereador, novamente também seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, estamos às ordens. Então vamos começar falando sobre isso, né? A gente sabe, Padre Adilson, começa pelo senhor, que nós temos 7 bispos, 7 cardeais brasileiros, né? Um deles é o Dom Jaime Spengler, que inclusive já esteve aqui conosco e já está em Roma para participar da questão ali, participar primeiramente do movimento de luto, né? O Papa, a gente sabe que são 9 dias, é o chamado Novendiales, né? E ele está lá para participar desse momento de escolha. Então, como é que a morte de um Papa lá em Roma, né, impacta todo um mundo assim, padre? Bom, primeiramente dizer que nós estamos naquele misto, né, de alegria pascal, né, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o coração apertado com a morte do Papa Francisco, né. Estávamos celebrando com muita alegria o anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e segunda-feira fomos pegos de surpresa da morte do Papa Francisco. E eu gosto de dizer que ele morreu em pé, né? Embora a última cena está na cadeira de rodas, mas ele morreu trabalhando com o povo, né? E esse é o Papa Francisco. Claro, para nós agora, em toda a igreja, é esse processo agora de luto, né? Embora numa alegria de ressuscitado e também na alegria daquele que volta para a casa do Pai, né? Mas, claro, a ausência física, né? A gente olhando as imagens do Papa Francisco, sem Papa Francisco, né? Está já aos poucos fechando o caixão, todo o ritual que vai acontecendo também vai nos entristecendo. Mas é na alegria do ressuscitado. Aí depois vem a segunda parte, que a gente vai explicar hoje, que é o conclave, né? Com chave. Começa todo, não conchavo, né? Mas com chave, ou seja, fechar para que o Espírito Santo possa também atuar sem as interferências. E a escolha de um próximo Papa que vai conduzir a igreja, que eu já vou adiantando, que para mim já está escolhido, né? É Deus que prepara, assim como eu também sinto que o Papa Francisco, o cardeal, né, Bergoglio, foi preparado já para ser o Papa Francisco. E eu já vou dando spoiler também, creio que o Espírito Santo vai nos dar o Papa que a Igreja precisa, que a humanidade precisa nesse momento. Amém. Vereador, agora a Igreja Católica ela fica naquele movimento de sede vacante, né, sem ter um nome escolhido para Papa. Mas a comunidade inteira católica, quem tinha, né, a sua simpatia pelo Papa, a gente sabe que muitas religiões tinham essa simpatia pelo Papa, também fica impactado, né, porque a gente recebe com tristeza essa notícia, ainda mais bem como o padre Adilson comentou ali logo depois de celebrar a Páscoa, né? Como é que o senhor percebe esse sentimento de luto, vereador, no mundo? A gente observa como um momento em que une, como se diz, maragatos e chimangos, né? A gente sabe que, como todo organismo vivo, uma igreja tem pessoas que gostam mais do azul, gostam mais do vermelho, gostam mais de suco de laranja, outros gostam de suco de caju, né? Mas nesse momento a gente vê, né, os irmãos católicos unidos na dor, no luto, porque a gente vê que o Papa, né, mais que tudo, é um líder espiritual, é o cabeça da igreja, né, o chefe, o vigário de Cristo, vigário no bom sentido, essa é uma outra palavra que acabou tomando um outro contexto, né? Ou seja, é alguém aonde todo católico romano, se eu estiver errado, padre, por favor, me corrija, mas onde todo católico romano busca a sua inspiração, né? E o Papa Francisco, ele era de um perfil, de novo na minha análise, talvez o padre tenha uma outra compreensão,
Mas olhando assim de fora, né, eu que sou protestante, evangélico luterano, a gente via que o Francisco tinha um perfil bem diferente do Bento. O Bento foi, na minha análise, um dos grandes teólogos recentes da Igreja Católica, né, um homem que produziu muito, teve documentos importantes. Acho que ele era até assessor do João Paulo, né? Sim, ele era isso. próximo do João Paulo. Isso mesmo. Depois eu vou dar um spoiler de quem eu acho, não o Espírito Santo que ele ainda não revelou, mas de quem eu acho que poderá ser o próximo Papa, né? Mas o Francisco, né, o cardeal Bergoglio, tinha esse perfil absolutamente diferente. Ainda hoje eu vi um recorte, padre, na rede social, do padre brasileiro chegando, Papa Francisco, olhe pelo Brasil, daí ele brinca, não, o Brasil não tem mais jeito, não sei o quê, menos cachaça e mais oração. Ele brinca, né? Então o Francisco, até por isso escolheu esse nome, né? Ele era jesuíta, ele era de uma linha católica mais pelos humildes, pelos pobres, mais pelo povo e com o povo, né? E eu acho que isso captou mais a benevolência das pessoas, mesmo acho que eu que não sou católico, né? Mas a gente acaba que nem a resenha do futebol, torcedor de São Lourenço, ele é eleito Papa num ano, no ano seguinte o time do coração ganha Libertadores, a Argentina com Messi, né? Então, mesmo a gente que não é desta denominação cristã, a gente acaba, né, se conectando com essa simpatia. Então, acredito que o luto fica, por ser um Papa já há esse luto, mas quando o Papa é mais pastor do que teólogo, mais próximo das pessoas, aí de fato acho que a comoção, né, padre, ainda é um líder mais carismático nesse sentido, mais de estar ali com o povo, me parece que o luto fica maior, né? Ou o sentimento, pelo menos. Geralmente, padre, o senhor também me corrija se eu estiver errada, leva em torno de 15 a 20 dias, né, para ser escolhido um novo Papa diante da morte, né, do líder máximo da Igreja Católica. Atualmente nós temos o Colégio Cardenalício, que ele tem 252 cardeais, e são esses cardeais que fazem a escolha. Eles que ficam também nesse período de luto, né, do Papa, eles ficam administrando, então, a Santa Sé. Eu sei que quem está em casa está curioso para saber quais são as apostas de vocês, e eu também estou curiosa, confesso, por isso a minha próxima pergunta já vai no sentido a isso. O Papa Francisco, ele levantou bastante a nossa régua de ser um Papa compreensivo, de ser um Papa aberto aos diálogos, né? Isso aumenta muito o discurso de qual deverá ser o próximo Papa, o que esperar, quais deverão ser as próximas características. Então, diante dessa pergunta, já quero saber o que o senhor acredita que são as características que um Papa deve ter para seguir nesse legado e qual que é a aposta do senhor. Bom, eu gostaria de reafirmar o que o vereador Tiago não corrigir, mas reafirmar, que nós tínhamos São João Paulo II, que é o Papa da minha infância e juventude, né? Da minha também. Eu sou de 75, né? E ele entra em 78. Então eu me criei com São João Paulo II e não conseguia ver outro. Até eu rezava para que quando viesse o próximo, amasse tanto quanto amava. João Paulo III, daí. Isso, mas vem Bento XVI e a gente ama o Bento XVI. Acho que o vereador Tiago falou muito bem. As pessoas iam para Roma para ver São João Paulo II. Nós estamos uma TV aqui, né? E ele tinha assim, mel, a gente poderia dizer, com a TV, né? Porque falava muito, assim, a gente brincava que era popstar. Aqui no Rio Grande do Sul se cantava o Papa é pop. Um carisma. Até diz, o pop não poupa ninguém, por isso que talvez até tem essa questão que é popular, às vezes também leva dos dois lados. Né? Aliás, o João Paulo rezou uma missa aqui pertinho. Sim, tem até a rótula do Papa aqui. E... Bom, a gente até brinca que nós já temos o Papa Gaúcho, né? Porque se fala Scherer agora, que é uma das apostas, que é o cardeal de São Paulo, mas nós já temos um Papa que é São João Paulo II. Sim. Diga para um polonês lá da Chuvisca que São João Paulo II era gaúcho, você vai ganhar briga. É verdade. Então, o pessoal ia para ver. Como disse o vereador Tiago, o Bento XVI ia para escutar. Um grande teólogo, As homilias, né, que são sermões, prédicas, acho que os luteranos usam prédicas. Os três nomes, homilética é a disciplina que ensina a pregar. Isso, Eu utilizo as homilias do Papa Bento XVI.
E o Papa Francisco, a gente perguntava se a gente estava rezando, né? De vez em quando a gente reza também, né? Mas estava rezando sobre essa questão. E o Papa Francisco, as pessoas iam para sentir, para tocá-lo. Porque ele dizia, né, quando vem no Brasil, chega e bagunça a segurança, vem com o carro popular, a segurança se perde. Ele abre a janela, conversa com as pessoas, né? Ele veio na Conferência da Juventude para cá? Da Juventude, isso. Muito Foi a única próximo. vinda, aliás, né? 2014, isso mesmo, se eu não me engano. É isso. E também essas conferências da Juventude, jornadas, já vem do Papa São João Paulo II. E ele vai na periferia e diz, né? Tem café no bule, né? Nossa. Precisa colocar mais água no feijão. E daí o repórter, o camarote, pergunta para ele, e essa rivalidade entre brasileiros, né, e argentinos já foi resolvido, né? Se o Papa é argentino, Deus é brasileiro. Ponto, resolveu. Então ele tinha essa proximidade muito grande. Então as pessoas iam para sentir, né? Então nós viemos já de toda essa São João 23, que abre o Concílio Vaticano II, né? Abre a igreja, precisamos arejar a igreja. O Papa Paulo VI continua, João Paulo I fica pouco. Então a gente tem toda essa visão para chegar ao Papa Francisco. Então, volto a dizer que eu acho que Deus, então, preparou. Eu acho que Deus já preparou, né? Mas a gente, olhando assim, se a gente vai lá, vamos tirar essa parte divina e deixar a parte humana, nos parece que vai... Antes revelar. Antes do spoiler, eu acho que essa reflexão que o padre Adilson fez, a gente precisaria destacar, se o senhor me permite. Veja que o padre falou, João Paulo II foi o padre para ver, Bento Para ouvir. Papa para ouvir e Francisco Papa para tocar. Eu não sei se essa é uma articulação sua ou dentro da Igreja Católica os cardeais falam, mas essa eu não sou católico, mas a gente também tem na figura do pastor luterano, do nosso presidente, algumas igrejas tem o bispo, né? A gente tem na figura do líder inspirações diversas perfeitas. Então veja, João Paulo II para ver, Bento para ouvir e Francisco para tocar e sentir. Eu acho que essa frase é de emoldurar. Assim, Faz todo sentido para mim também. Mas isso é uma reflexão nossa, né? Agora, o que eu penso, então... Estou curiosa, talvez fala, seja padre. o Parolin, que é uma espécie de primeiro-ministro, né, que é do governo, porque a gente tem que pensar que o Papa, ele é um chefe de Estado, embora todo o velório, todo o sepultamento do Papa Francisco é de um pastor, que é a grande novidade, né? É pastor, não de um monarca, ele não quer isso, então vai ser de um pastor, as orações todas, e há uma diferença aqui muito grande que a gente percebe, né? Antes do senhor falar mais do Parolin, me desculpa se eu vou roubar um pouco do teu papel, mas qual que é a diferença, ou se tem diferença, do funeral de Bento XVI, que era mais um teólogo e tal, para esse que está sendo preparado e já executado, esse pré-funeral? Quando o senhor fala assim que o do Francisco vai ser de um pastor, o do Bento não foi? Isso. Não, a gente pode dizer que sim, né? Porque ele era pastor. Eu tenho um grande carinho pelo Não, eu te pergunto porque o Bento usava todas as verbas, e o Francisco vem, troca o trono por uma cadeira. Nesse sentido, assim, tem diferença no que vai ser feito? Tem, porque o próprio Papa Francisco, ele muda o funeral, né? Ele já, por exemplo, não vai morar no palácio e mora na casa Santa Marta, que é uma casa de retiro. Então, desde 1900, né, que um papa não era... Isso. Então, ele vai mudando isso. Então, ele mudou o funeral também. Ele sentiu, só não precisa tanto tempo, a gente falou aqui em 15 dias, e se quiser pode ser menos. Eu também nem sabia, fiquei sabendo essa semana, que para testar precisaria com martelinho bater, parece que não teve nada disso. Com martelinho bater para ver se está morto. Se não respondesse, eu vi isso também. O senhor percebe, é uma igreja de 2000 anos, né? Mesmo a igreja protestante do movimento Lutero, de 500 anos, é muita história, né? E hoje os recursos são outros, não precisa, até para chegar em Roma a gente vai de avião, antes não, então por isso precisava esse tempo. Então ele foi tirando algumas coisas, mas não é tanto rito, é tirar essa identidade que é o Papa monarca. Ele não gostava que beijasse o anel dele, ele vai tirando também todas as alfaces. Né? Embora, né, pastor, a gente sabe, a gente vê todo o movimento,
Me parece que são 40 líderes que foram, né, pro funeral dele. Eu vi dizer em 200 líderes de Estado agora. Ele não queria nada disso, mas vai acontecer. Ele é chefe de Estado. É chefe de Estado. Então, tem alguns ritos, sim, pastor, que vai diminuindo. Por exemplo, ele já não vai, ele pediu para não ser sepultado em São Pedro, vai ser na Santa Maria Maior, né? São Pedro, que é a Basílica, a grande Basílica, embora o trono do Papa não fosse no São Pedro, né? Fosse na São João Extramuros, né? São João Batista Extramuros. Não, desculpa, São João Latrão. E ele muda já tudo isso também, então, mas, claro que continua essa ideia, mas é porque ele quer uma igreja mais simples, mais pobre, né? A gente havia uma frase que se dizia muito na década de 80, por uma igreja pobre e livre como o vento do Espírito Santo, né? Que aproxima muito também do luteranismo também. Mas eu digo assim que o Papa mudou essa questão, então, nos ritos também, embora algumas coisas vão ficar, né? Já o Papa Bento XVI também, que nós estamos falando de uma humildade do Papa Francisco, mas São João Paulo II era muito simples. Bento XVI, ele era simples, tanto que ele renunciou e o funeral dele não foi toda essa pompa também. Então é um homem humilde. E hoje a gente diz assim também, o Papa Bento XVI, ele aproveitava todos os paramentos que já tinha, ele não mandava fazer novos. Quando você manda fazer novo, você sabe que tem um gasto muito grande. Ele aproveita, claro que eram antigos, né? Tudo bem. Mas esta ideia, então, também a gente percebe que o Papa Francisco já vai mudando, né, no funeral. Voltando ao Parolin, eu acho que seria o Parolin, mas claro que a minha escolha seria talvez, aí a gente está falando, né, tem esse que é um filipino, né, que é um dos cardeais também. Tem também da África, viesse mais da África também. Tem dois na África, um da Guiné e um do Sudão, não sei de onde lá. Isso, que é um dos mais fortes, que daí vem toda essa questão, né, de conservadores ou não, porque a igreja, nós estamos aqui com um teólogo luterano, Paulo fala, né, a unidade na diversidade. Ele não fala a unidade na uniformidade. Então essas correntes também, tudo concorre para o bem, né? Uns são progressistas. E o Papa Francisco mesmo, ontem nós estávamos conversando com alguém que era bem próximo dele, um irmão aqui de Porto Alegre, e ele dizia assim, eu não me defino nem conservador, nem progressista, né? Eu estou do lado dos mais necessitados, é isso que configura, né? Então, isso é uma coisa mais nossa, assim, mas o que importa é a unidade, né? E essa diversidade é uma beleza, assim, para a igreja, né? Então, a gente vê isso, né? E sabe, antes de voltar a falar do sucessor, sabe que com a morte do Papa houve muita polêmica. É progressista, é conservador, é esquerda, é direita, é baixo, cima. Quando o então cardeal Bergoglio é eleito Papa, na Argentina as manchetes são Papa conservador. Exato. Então você veja como depende muito de qual recorte você vai fazer, né? Essa até é uma diferença teológica católica e luterana, a questão de igreja e Estado, e eu acho que essa confusão acontece um pouco. E eu acho que se o Francisco, palpite, tá, a voz da minha cabeça, se o Francisco pudesse ser só cabeça da igreja, ele ia ficar feliz, mas tem o Vaticano, que é um Estado. Eu acho que essa dupla jornada do Papa, ela é difícil, né? Porque você veja que o Francisco, não obstante acolhedor, não obstante lançar luz para excluídos e tal, ele reafirmou os valores da igreja. Se eu falar alguma coisa, o senhor... Mas ele falou que o aborto é contratar como é que é? Um capanga, enfim. Ele reafirmou a posição contra o aborto. Num dos concílios lá com os cardeais, ele reafirmou a família tradicional bíblica, vou dizer assim. Então, o Francisco, ele reafirmou os valores da igreja, talvez por isso na Argentina eles consideravam ele conservador. Não obstante, então me parece que às vezes é conflitante, olhando de fora, padre, é um pouco conflitante, assim, você tem o pastor, o padre, mas você tem o chefe de Estado, e às vezes quando as pessoas que não são tão afeitas à religião, às vezes nem vão na missa, ou vão um pouco à missa, ou nós evangélicos de fora queremos também meter o bedelho, a gente acaba pegando o recorte chefe de Estado
e acaba respingando no recorte cabeça da igreja, chefe da igreja, né? Então você veja que toda essa polêmica surge nesse emaranhado que faz parte também quando morre um papa, né? Veja, são quantos católicos no mundo hoje? 1 bilhão? Chega a 1 bilhão. É, isso mais ou menos isso. Morre o líder de 1 bilhão de pessoas, não vai passar em colo. Morre o Thiago, meia dúzia vai lá botar uma florzinha. Agora, Mais que meia dúzia, com certeza. agora morre o principal líder de uma religião bilionária, no sentido de quase bilhão de pessoas. Desperta paixão, desperta um pouco de ódio, infelizmente, mas principalmente essa pluralidade de ideias e de recortes da pessoa e da função do Papa. Isso mesmo. E sobre o Parolim só, sabe que na cidade que eu cresci na cidade de Curitiba, meu pai era pastor lá, tem um bairro chamado Parolim. Então, se o Parolim for eleito Papa, provavelmente vão fazer uma reportagem lá para saber se os Parolim que vieram para o Brasil são do mesmo clã do... Então, essa é a aposta do senhor, Padre Edilson. Minha também. Sua também, eu ia mesmo perguntar. Assim, ó, o Brasil emplacou um Oscar, eu esperava que emplacasse também um Papa. Como é que eu vejo, tá, do ponto de vista político agora? Me parece que a igreja passou por uma turbulência muito grande quando o Bento foi eleito, teve alguns problemas, questão do banco, babá. Tanto que o Bento acaba renunciando. Me parece que o Francisco, né, ele justamente escolhe um outro espectro dessas várias correntes, dessa unidade na diversidade, ou diversidade da unidade. E me parece de fora que ele dá uma apaziguada nos bastidores da igreja. Entende? Inclusive, muito parou de se falar sobre isso também. Né? Ele combateu a pedofilia abertamente, pediu desculpa. Porque no luteranismo é um pouco assim. Quando tens uma linha, um presidente que está indo bem, a tendência é manter essa linha. Não é muito, sabe? Então, eu acho que o cardeal Parolin, ele tem uma grande chance de ser eleito, porque me parece, tentando sondar a cabeça de um cardeal, se a igreja está estável, está andando, um pouco mais progressista, menos progressista, um pouco mais isso, um pouco menos aquilo, vamos manter a linha, sabe? Não sei se eu falei uma bobagem aqui, mas de fora me parece que a tendência é de continuidade na linha de condução da igreja. E esse processo de escolha, padre, ele acontece a partir de uma votação e precisa ser 2/3, né, das pessoas. Eu li algo falando sobre em torno de 135 cardeais participarem, né, dessa escolha. Isso, essa média é essa, porque tem os que já estão acima de 80, né, que também não são eleitores, que também não são votados, também então é essa média que nós temos. E daí vem as votações que vão sendo feitas, né, e daí... Só pode votar em quem está ali na salinha. Aqueles que estão ali. Se diz, né? Eu poderia votar no Padre Edilson para Papa? Não sou cardeal? Pode ser qualquer batizado. Vamos dizer que nós vivemos uma crise. Mesmo leigo? Mesmo leigo. Nossa. Olha só. Faz a segunda pergunta, mas tem que ser varão, tem que ser varão. Tem que ser não, homem. Na luterana também é varão. Então, na luterana também, então não tem Então, pode ser, porque se você pegar segunda-feira, como já foram ali com o cardeal Spengler para falar com ele disse que qualquer batizado pode ser, né? Se fosse um batizado não padre, né? Ele seria ordenado diácono, presbítero, bispo e eleito cardeal. Mesmo? Sim, isso. Então, porque, claro, que já teve na história, nós estamos falando de uma igreja que tem quase 2000 anos, né? Então, nós já tivemos isso, nem todo mundo era padre sempre, não era regido por padre sempre, né? Então, essa discussão, porque às vezes a gente tem também, né? O padre, termos mulheres sendo padre. Olha, o feminino de padre é madre. Madre nós temos madre, né? E tem aqui, por exemplo, irmãs que têm até o báculo, né? E tem essa função que é também. Báculo? O báculo é o cajado, né, do pastor. Então, sim. elas têm as insígnias. E daí, ao contrário, o feminino de padre é madre. Mas nós ficamos nessas discussões assim. Então, nós já tivemos na história, então, alguém que foi eleito, que não era Pedro. Pasme, ele não era padre, não era bispo, não era cardeal. O último não cardeal me parece que é de 1300 e pouco, que é um bispo ali da região de Roma, eu estava lendo sobre isso. 1300, o último não cardeal, não o último não padre, eu não sei, eu não tenho essa informação. Então, vamos dizer assim, porque nós está se falando muito no filme O Conclave, Dois Papas. Não assisti ainda, padre. Mas vale muito. Eu fico mais nos Dois Papas e gostaria que fosse assim no final do Dois Papas, não sei se... Acho que todos já viram, então, porque o último não dá para falar porque a gente dá spoiler, né? Mas o Dois Papas,
eles terminam os dois olhando a final, né, entre a Argentina e a Alemanha, né? E amigos, né? Enquanto o pessoal fica conservadores, eles porque se dão bem, né? Então há diferença, sim. Mas então é nesse sentido. Pode ser, vamos dizer que a igreja tivesse uma crise tão grande e que entre eles dissesse, olha, não é nenhum de nós, mas tem lá, né, o vereador Tiago que poderia resolver para nós o problema da igreja. Batizado, né? Eu sou, só não sou católico. Então, nós temos isso, né? Só que, claro, a igreja, o Papa Francisco, eu acho que grande novidade, ele diz assim que ele não quer que a igreja seja uma senhorinha de idade rabugenta. Ele usa, porque às vezes até os termos que ele usa, ele era portenho, né? Então, às vezes era muito uma senhora rabugenta, né? Mas o que ele quer é uma igreja, uma mãe acolhedora, né? Que leva no colo, né? E às vezes o pessoal diz assim, padre, o senhor já pensou como é que vai levar os seus fiéis no colo? Não, ele não diz para os padres, para a igreja. E daí vem o sacerdócio comum, que a igreja luterana traz muito presente, que nós também temos o sacerdócio comum, o sacerdócio dos fiéis. O batismo, nós somos sacerdote, reis e profetas. Só que no passar do tempo, por uma igreja ser pesada, hierárquica, né, muito pesada, tem muito disso, a gente vai esquecendo. Mas eu sempre digo, né, que eu fiquei padre para ser pastor. Para ser pastor, né? E daí, agora, quando a gente fala muito dessa questão, parece que então agora vai ser moda, todo mundo falar, mas eu fiquei padre para ser pastor. Eu não fiquei para ser talvez um professor, e nada, nenhum problema com isso. Mas essa proximidade, o pastor é muito bonito, a palavra, porque o pastor, ele não fica nem muito à frente, né, indo na frente muito rápido, nem muito atrás, puxando para trás. Ele fica do lado. E a palavra presbítero, aqui nós estamos com um teólogo luterano, né? Na minha ordenação, primeira missa, teve um pastor da igreja luterana, o pastor Ari Fluck. Eu quero homenagear, então, a igreja luterana de Alvorada, onde eu sou natural. E ele falou sobre ser presbítero assim com uma excelência. Pastor luterano da IELB, com uma excelência, né? Presbítero é o irmão mais velho. É o irmão mais velho. Ele está junto, ele é retirado do povo e caminha junto. Esse é o ser padre. Eu sou presbítero, né? E o Papa traz isso também. Então, poderia ser um batizado, né? A pergunta é, poderia alguém que não estivesse ali também. E o Papa, ele trouxe todo esse... Porque é bem o que Deus prega, né? A questão de amar o próximo. E a gente sentia muito isso no Papa Francisco, inclusive por isso que outras religiões se aproximaram. Inclusive aqui na Câmara mesmo, né, vereador? Nós tivemos várias religiões de matriz africana homenageando o Papa. Então a gente percebe o quanto ele conseguia unir as pessoas, que ele dizia que a igreja era para as pessoas buscarem, que todos buscassem isso, né? Inclusive, na lápide do Papa Francisco, ele pediu para que esteja só escrito Franciscos. Mais um detalhe da humildade ali que tanto o vereador Tiago quanto o padre Edilson trouxeram para a gente aqui. E mesmo na parte do luto ali, né, vereador Tiago, não sei se o senhor chegou a ver que uma freira pôde se aproximar ali dele. Outros paradigmas que ele também vai quebrando mesmo após a morte dele. Se aproximou porque era a melhor amiga, né? Não é que assim, passou uma freira lá, pediu e deixaram porque era... Eu aqui talvez seja meu principal ponto de divergência sobre algumas coisas. Porque senão parece que os outros papas também não foram solidários, atenciosos. Tudo bem, de fato, o Francisco buscou mostrar isso, né? Os outros papas, o padre mesmo falou da humildade, enfim, eles vivem uma vida devota e de renúncias e tudo. Tudo bem, de fato, o Francisco foi alguém que quis deixar essa marca, levar a igreja para esse lado. E o padre falou do Divino Espírito antes, né? O Divino Espírito provavelmente soprou para os católicos relembrarem o que é ser igreja. Acho que talvez esse é o principal papel do Francisco. Mas eu tendo a segurar um pouco assim quando eu digo, porque esse Papa, porque esse... Não, eu acho que todos têm a sua função, uns mais, uns menos, uns têm umas marcas maiores, outras têm uma... O Bento, assim, olha, talvez em 1000 anos de igreja, agora vou exagerar um pouco, mas... Vou dizer, da Reforma para cá, o Bento foi um dos maiores teólogos da igreja, não tenho pudor nenhum em dizer isso. Então, assim, é uma marca que ele deixa. É bem aquilo que o senhor ressaltou ali do padre Edilson, né, vereador? Da questão do um padre para ouvir, padre, né, para sentir. Isso. Então, eu acho que
o Francisco deixa essa marca não só para os católicos, mas para a cristandade em geral, outras religiões, como tu comentaste, mas acho que sem nunca perder assim que cada Papa foi posto ali para um objetivo e que outros também, né, estão ajudando. Mesmo antes do Francisco já tinha quem se importava com os pobres, já tinha quem se importava com os excluídos, a igreja já fazia caridade nas santas casas, nos locais, nos hospitais beneficentes. Só para também a gente não achar que o Francisco fundou a igreja, né? Ou foi o primeiro em 2000 anos ou a ser parecido com Cristo. Eu acho que não, eu acho que outros papas também, o próprio Karol Wojtyła, né? O João Paulo II, Isso. o cara sofreu um atentado à bala e continuou, né? Eu até cresci, né? Eu sou de 85. Portanto, eu 40 e o senhor deve estar 50 nos próximos meses aí. Está convidado dia 30 de junho. Gostaria que o senhor fosse lá em casa. Então, obrigado. Depois nós vamos trocar o WhatsApp para a gente trocar uma figurinha. Perdi a linha assim que eu estava falando. Agora... Não, o que eu estava falando? Eu cresci com a imagem de um papa, assim, o João Paulo, coitado, né, ele era tudo. E aí aquela imagem da igreja velhinha, né? Um pouco, mas foi um homem que era popular, que não se mexava, que ia para dentro, que fazia e tal. Depois, tendo sofrido um atentado à bala, o que é que você acha que o segurança do Papa vai? Não, pelo amor de Deus, no mínimo 10 metros. Então, só para também a gente agora não achar que morreu o Francisco, se não vier um Francisco II, a igreja acabou. Não, calma. É bem esse caminho, né, vereador? Calma. As pessoas criticam usando alguém, sendo que esse é o oposto do que a igreja busca, né? De não criticar, não julgar o próximo. Exato. Mas não, ao momento em que tu eleva, tu estima alguém, não precisa criticar o outro ou diminuir o outro, né? É bem nesse sentido. Porque eu acho que o vereador trouxe essa questão também de São João Paulo II. Ele foi o homem que entregou o seu anel para os pobres na periferia do Rio de Janeiro, né? Foi também, o Papa tirou a tiara, né? Tirou a sede gestatória que se entrava, que era do monarca, né? E então já foram se retirando. E eram simples, assim, o Papa Bento XVI, o pastor não quis tocar muito nessa questão, talvez eu respeito até nós, mas entrou essa questão também da pedofilia, ele pegou de cheio da questão da pedofilia. E ele dizia que tem que ser bem assim, olha, alguém que cai nisso, tem 3 vias, né? Uma é a questão, né, civil, né? O judiciário tem que julgar, que é criminal. Tem a questão da igreja canônica, que daí recebe a punição. Agora tem a questão também psicológica, todo um tratamento, porque uma pessoa é uma doença, né? Isso. Então, o Bento XVI, mas hoje ninguém fala sobre isso. Claro que o Papa Francisco, ele organiza depois, hoje, por exemplo, aqui mesmo, na Arquidiocese de Porto Alegre, nós temos a tutela a favor dos menores, né? Então, contra esses crimes. E não é só a questão da igreja, também ela entra junto com o judiciário para combater todo tipo de pedofilia ou de violência contra os menores. Mas também o Papa Francisco traz a questão da mulher. Nós estamos vindo de um mês aí de uma violência tão grande aqui no Rio Grande do Sul contra as mulheres, né? Então, eram temas que também eram abordados antes, mas nós temos um Papa que vem, né, do sistema comunista, que era da Polônia, né, que até se pensava, hoje se fala do Papa comunista, se falava de São João Paulo II, com medo que ele fosse comunista. E foi bem ao contrário, ele ajudou a... Isso mesmo, e depois vem o Papa Bento XVI, que é um alemão, tímido. O Papa Bento XVI era tímido. Como da doutrina da fé, ele foi excelente, excelente. E como Papa, ele foi muito pastor. Ele ria. É que hoje todo mundo agora, que nem o vereador falou, né? A gente fala muito agora Papa Francisco, mas pode botar lá o Papa, tanto São João Paulo II, dando gargalhadas, quanto Bento XVI também, né? Mas ele era tímido, ele sofria de uma timidez, ele tinha gato. Quando ele foi fazer a mudança dele para o palácio, ele tinha 2 gatos e um piano. Era o Bento XVI. Então, acho que a gente precisa conhecer um pouquinho mais, né, do todo. É claro que que o Papa Francisco vem da América Latina. E daí é assim, né? Eu me lembro quando o Papa Bento XVI veio aqui, tinha o Dom Angélico, que faleceu agora há pouco tempo, eles foram brincar com ele e batiam
E aí alguém disse assim, mas isso não fica muito bem bater no... Depois veio o Papa Francisco que batia no ombro, né? Então, a igreja, ela está encarnada. Jesus, ele se encarna. O que é grande novidade? É um Deus que se encarna. Nós estamos encarnados na nossa realidade, né? O medo muito é quando tu fica muito distante da realidade. O que eu quis dizer, desculpa, Vanessa, só para aditar um pouco do que eu falei, eu acho que a gente precisa, e aí que é até um pouco do ponto de vista mais político e sociológico, talvez não sou sociólogo, mas a gente tem que cuidar com os oportunismos, né? Para os dois lados. Para os dois lados. Porque usa o Papa para reforçar a sua própria ideologia. Né? Porque o Papa é comunista. Porque agora esse Papa fez um monte de ateu virar crente só para poder, através da morte do Papa, atingir a ala conservadora. Então, eu acho que é preciso também cuidar com os oportunismos. Por isso, para mim, eu, Tiago, nas manifestações, nos meus lugares e espaços de fala, eu busquei muito mais enfocar o que é mais difícil para o católico, que é a perda espiritual do seu líder. Questão de chefe de Estado, questão se era comunista, se não era, se é isso, aqui. Bom, isso talvez venha depois. Talvez o conclave lá internamente vá se debruçar, porque não vou eu, como luterano, meter o meu bedelho na igreja. Um católico que nunca apareceu, um ateu, agora vai querer dizer como é que a igreja católica tem que escolher o seu líder. Né? Mas eu acho que é preciso cuidar muito com o oportunismo, de todos os lados. De usar o falecimento de um Papa como viés confirmatório da sua tese. Isso eu acho que é até um vilipêndio. Eu aqui, viu, padre, tenho uma frente parlamentar em defesa do Estado laico e da liberdade religiosa. Eu acho que nós temos liberdade para não vilipendiar a fé, para não acabar utilizando ela, ou essa liberdade que nós temos, para justamente subjugar ou botar um jugo ainda maior para quem espiritualmente está sofrendo. Eu entendo que hoje o católico, ele, nesse sentido espiritual, está sofrendo, ele perdeu o seu grande líder. Né? Então, acho que é um momento também, mesmo nós que, luteranos, por exemplo, não estamos de luto, mas nós precisamos respeitar o luto alheio até momento oportuno. Talvez vai chegar o momento de dizer, esse era aquele era esse, tal, isso, aquilo. Mas acho que, até eu deixo esse recado para o telespectador aqui, para a gente cuidar com os oportunismos. Não é momento de oportunismo. Para nós, evangélicos, luteranos, protestantes, os pentecostais e quem for, é momento de a gente respeitar o luto, é momento de deixar a Igreja Católica cuidar das suas coisas e depois, como chefe de Estado, outra coisa, o quiser, enfim, mas cuidar com o oportunismo, é isso que eu quero deixar aqui para o telespectador. Queria, Padre Adilson, vereador Tiago, ter horas e horas para poder dialogar com vocês. Mas agora a nossa próxima conversa vai ser quando for eleito, então, o novo Papa. Para ver se o vereador acertou a o aposta palpite foi dele. certo. É igual, então. É igual, para ver quem é que vai. Aí ela nos paga um cafezinho, pode ser, se a gente acertar. Isso mesmo. Vou ficar devendo então um cafezinho. Mas se acertar, Podem cobrar. Ambos estão convidados com as crianças também para o aniversário dia 30 de junho. Será uma alegria então também. Muito obrigado. Depois de celebrar 50 anos. Padre, vou te pedir então para deixar um recado para quem está nos assistindo. Bom, eu gostaria de dizer que nesse tempo que nós estamos às vezes de ansiedade, eu escutei no médico aqui, Dr. Marcelo Melgares, que agora nós precisamos ficar tranquilos, né? Deixa que o Espírito conduza, não precisa ser ansioso, né? Que nós estamos nesse tempo. Daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre o próprio Papa, Francisco II, João Paulo III, Bento XVII, não sabemos. Mas que Deus continua, né? O tempo vai tranquilo e vamos celebrar bem. O que acho que a gente precisa é ter lugar para todos, né? Somos todos irmãos. Acho muito interessante a conclusão que o vereador disse. Nós somos um Estado laico, mas não avesso à religião. Pelo contrário. Né? Não somos um Estado ateu com ódio à religião. Né? Acho que até o Bento XVI, nesse acordo bilateral que teve Brasil-Santa Sé, defendia para que todas as religiões pudessem. Claro que defendeu para a Igreja Católica, mas abre para que todas as religiões possam prestar seu culto. Então, é isso, a gente não pode ser avesso. Então, acho que vamos com muita tranquilidade, né? Tudo que a gente recebeu do Papa Francisco, a gente tem que agora descobrir. Nós entramos aqui na pauta da questão da natureza, do cuidado do planeta, da paz, que pode ser num outro momento,
mas que vamos, nós somos todos irmãos. Da mesma forma, também te peço, vereador, para deixar um recado, se despedir de quem está nos acompanhando. Obrigado, Vanessa. Obrigado, padre. Prazer em conhecê-lo. E reiterar que o Constituinte brasileiro, ele tinha em mente o Estado laico colaborativo, separando alhos de bugalhos, né? Um não subvenciona o outro, um não subjuga o outro, mas ambos colaboram, né? Então, que essa liberdade religiosa, que essa noção de Estado laico seja aquela que em Porto Alegre defendamos, desejar aos irmãos católicos que o Santo Espírito os ilumine, para que escolham o Papa, como disse o padre, o Papa que a Igreja necessita. Que Deus abençoe nossa Porto Alegre, nosso Brasil e especialmente lá os 135 cardeais que vão tomar essa importante decisão. Amém. Então, Amém. Padre Adilson Corrêa da Fonseca, que representa a comunicação social da Arquidiocese de Porto Alegre, muito obrigada pela presença. Agradeço. Vereador, pastor, teólogo Tiago Albrecht, obrigada pela presença. Obrigado, Deus abençoe. Pois é, então essa conversa aqui a gente tenta adivinhar, não adivinhar, mas tenta entender um pouco de como deve ser o futuro do Vaticano nos próximos momentos, depois da morte ali do Papa Francisco, que nos deixa recentemente. Você pode rever esse e outros programas do nosso canal no YouTube, nos acompanhe por lá. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.